sabedoria. Você tem? Você sabe como adquirir sabedoria? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Se eu te perguntar, o que é sabedoria para você? Que definição essa palavra traz na sua mente? E se eu te perguntasse, você conhece uma pessoa sábia? Quem você conhece que é sábio? Você saberia me dizer, dar um exemplo de alguém que você considera sábio? Pode colocar aí nos comentários. Quem você conhece que você considera que é uma pessoa sábia? Essa é uma palavra tão pequena, mas tão profunda, com uma intensidade tão preciosa, que a gente precisa falar sobre ela. E hoje eu vou dar aqui duas definições de como a gente pode adquirir a sabedoria, da onde que vem essa sabedoria, né? Então a Bíblia, que é a nossa base de estudo para a gente aprender, ela vai trazer lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, ela vai dar a primeira dica que eu elenquei aqui, mas a Bíblia traz infinitas definições sobre sabedoria. Ela vai trazer aqui o seguinte, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Aqui está dizendo que a sabedoria ela vem através de conselhos. E se eu te perguntasse, com quem você pode se aconselhar? Com quem você toma conselho? Se você tem uma decisão importante para tomar na sua vida, com quem você fala? Você fala com alguém? Você fala só com Deus? Como que você faz para tomar uma decisão importante? A Bíblia está dizendo aqui em Colossenses 3:16, né, na primeira parte do versículo, que quando a gente se aconselha mutuamente, isso traz sabedoria. Só que é importante a gente destacar o seguinte, que a gente tem que buscar conselhos com pessoas que nós consideramos sábias, pessoas que têm princípios, pessoas de caráter, pessoas íntegras, pessoas que nos trazem confiança, pessoas que de alguma forma demonstram que são pessoas sensatas. A gente não vai buscar conselho com uma pessoa que, a grosso modo, dizendo assim, aquela pessoa é vida louca, né? Você não vai tomar conselho com uma pessoa que tem, né, esse dito popular aí, essa pessoa é vida louca. Não, você vai tentar sempre buscar conselho com uma pessoa que você considera que seja uma pessoa mais centrada, uma pessoa sábia mesmo. Então, quando você busca conselho para tomar uma decisão importante na tua vida, você sempre vai atrás de pessoas que vão te ajudar e não pessoas que de repente vão dar conselhos que não vão fazer bem para você. Então essa é a primeira dica, né, que eu dou aqui, que a Bíblia traz para a gente se aconselhar, mas se aconselhar com pessoas certas. A Bíblia também diz em Tiago, vamos lá em Tiago, tá? Nós vamos lá em Tiago agora, que diz assim, lá em Tiago no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e lhe-se-á concedida. Ou seja, se você quer sabedoria, o que a Bíblia está dizendo? Peça a Deus, que Ele dá livremente. Peça sabedoria e ser-lhe-á concedida. Ou seja, Deus quer que a gente busque essa sabedoria. Então a gente pode buscar através de conselhos com outras pessoas e a gente pode buscar do próprio Deus, que Ele é a fonte de toda a sabedoria. Deus detém toda a sabedoria. É Ele que é o Criador de todas as coisas. A sabedoria é a essência que vem dele. Então a gente tem que buscar em Deus termos sabedoria. E tem mais aqui um versículo que eu acho muito legal. 2 aqui, né? De verdade aqui, ó. É em Provérbios, também do capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 15, também vai falar sobre sabedoria. A Bíblia está repleta de versículos que falam sobre sabedoria. Então aqui eu só selecionei alguns, né, pra gente fazer uma pequena introdução sobre
dando assim, trazendo uma reflexão rápida do que nós podemos fazer para termos a sabedoria. Diz assim, no versículo 13, tá, de Provérbios do capítulo 3. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Ou seja, melhor é o lucro que a sabedoria dá do que a própria prata, ou a sua renda, ou a renda do ouro, ou o ouro puro mais fino, tá? A sabedoria, gente, é mais preciosa do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Ou seja, a sabedoria tem um valor inestimável. Tem uma pequena história que também é relatada na Bíblia de um rei que foi o rei mais sábio que teve, que foi Salomão. Salomão foi muito sábio, foi um dos reis mais sábios. Ele pediu para Deus sabedoria e Deus derramou essa graça sobre a vida dele. E ele era o rei mais sábio. E conta uma história que eu vou resumir aqui para vocês de duas mulheres que moravam juntas, e as duas tiveram bebês. E em uma noite, uma delas se debruçou sobre o bebê e o bebê acabou falecendo, morreu. E o que ela fez? Ela foi lá e trocou o bebê dela, que estava morto, pelo bebê da sua colega que estava vivo. Quando a mãe acordou, percebeu que o filho dela estava morto, mas que o bebê não era dela. Ela percebeu que a sua colega havia trocado os bebês. Foram até o rei Salomão. Como ele era muito sábio, estou encurtando aqui a história, né, para não ficar muito extensa, ele fez o seguinte, ele falou assim, ele deu uma ordem para um dos comandantes dele: vão lá e parta a criança no meio, porque as duas mães estão dizendo que esse bebê é delas. E quando a mãe verdadeira percebeu de que o seu filho morreria, ela falou: não faça isso. Pode dar o bebê para ela, pode dar o meu filho para ela. Porque a mãe verdadeira, ela abre mão. Ela preferiu abrir mão do filho do que deixar a criança morrer, né? E nisso Salomão viu que aquela era a mãe verdadeira, porque a mãe verdadeira abre mão. Então ele foi muito sábio. Nós temos que buscar a sabedoria. Deus deu essa sabedoria. Então aqui nós podemos buscar sabedoria com outras pessoas que são mais experientes do que nós, e também temos que pedir essa sabedoria que Deus dá livremente para nós. Fez sentido para você essa palavra? Você aprendeu alguma coisa? É importante isso que eu te falei? Fez sentido? Se fez sentido, comenta aqui. Coloca aí, fez sentido sim. E se você tem algum outro assunto que você acha interessante, que gostaria que nós abordássemos aqui, sobre a Bíblia, sobre o dia a dia, sobre a palavra de Deus, deixa nos comentários, porque aí nós vamos estar buscando atender aos pedidos de vocês, ok? Muito obrigado e até breve.